Fala galera, de volta a mais um vídeo da nossa série sobre Next.js e hoje nós vamos falar sobre renderização, SSG, ISG e SSR. Além desses três tipos de renderização que a gente tem utilizando esse framework, nós temos a renderização que é a CSR, mais conhecida em aplicações utilizando o React.js, que é a Client Side Render, em aplicações SPA, Single Page Application. A renderização Client-Side Render, eu preparei um fluxo dessas informações do tráfego dos dados utilizando esse tipo de renderização. Então eu tenho uma aplicação onde eu digito o endereço HTTP no meu navegador, conectadev.vcl.app, pode ser um outro endereço que seja de uma aplicação React.js. Essa solicitação chega até um servidor de dados estáticos, um CDN, ou pode ser um outro tipo de servidor, mas nesse caso um servidor CDN. Essa solicitação é devolvida para o meu navegador, os meus arquivos JavaScript, CSS e HTML e outros tipos de arquivos. O meu navegador processa todos esses arquivos, por isso que a renderização é no lado cliente, porque quem faz a renderização dos arquivos é o meu navegador. Após essa renderização, a minha aplicação verifica que tem uma solicitação a uma API dentro dessa página. Então eu consigo controlar esse load dentro da minha aplicação. Então eu faço uma solicitação à API, o meu navegador continua aguardando essa solicitação, a minha API pode fazer ou não uma solicitação a um banco de dados e eu retorno essas informações para a minha página. Com o retorno dessas informações, eu renderizo a minha página por completo. Então esse é um tipo de renderização que pode ser aplicado também em projetos Next.js, mas é bem comum em aplicações onde a gente utiliza React.js puro. O segundo tipo de renderização que nós temos é o SSR, o Server Side Rendering. Para a gente utilizar essa renderização em uma aplicação nossa Next, a gente precisa exportar uma função chamada getServerSideProps. Eu separei dois exemplos que a gente utiliza dentro do nosso componente, dentro da nossa página. O primeiro é a gente abstraindo, fazendo uma chamada API e obtendo os dados. O segundo, a gente pode simplesmente acessar diretamente a nossa base de dados e buscar esses dados. Isso vai depender da sua necessidade na aplicação. E essa renderização, que é o SSR, a gente tem dois tipos de solicitar essas informações. Uma é através de você digitando no seu navegador um endereço HTTP e a segunda é uma navegação cliente, onde a gente clica em um botão e esse botão direciona a gente para uma nova página fazendo uma nova solicitação. Então o fluxo dos dados utilizando o SSR, ele funciona da seguinte forma. Eu digito num endereço HTTP no meu navegador e diferente do client-side render, ele faz uma solicitação para um servidor Node.js. Nesse exemplo, um Node.js. Ele não faz uma solicitação a um servidor de arquivos estático. Então, eu não consigo utilizar um CDN nesse caso. E os meus dados, eles são renderizados todo no lado servidor. Então, meu navegador, ele não precisa renderizar a minha página. Ela é feito todo no lado servidor. Então eu faço uma chamada API, faço uma chamada a um banco de dados, se for o caso, devolvo essas informações para o meu servidor e meu servidor devolve um HTML completo para a minha página. O navegador só tem um trabalho de exibir essa página. Então eu consigo exibir a minha página por completo. Essa renderização ela é feita runtime, então toda vez que o usuário faz uma solicitação, o meu servidor trabalha e gera essas informações para mim. A segunda forma de navegação é essa navegação interna na minha aplicação, através de um botão que eu faço um evento onClick e direciono para uma outra página. Então eu cliquei em registrar grátis nesse exemplo, a minha URL muda para a página de registrar, ele faz uma solicitação a um servidor Next.js da mesma forma que foi feito no exemplo anterior. Porém, ele me devolve um JSON, ao invés de me devolver um HTML. Isso para o Next conseguir trabalhar a parte de reload. Para minha página não precisar dar um reload por completo, eu devolvo somente um JSON e eu consigo trabalhar num esquema como se fosse um SPA. Vamos ver isso na prática.
Agora entrando na parte prática que envolve a codificação, para a gente entender sobre o Server-Side Rendering e o Client-Side Rendering, a gente vai conseguir implementar algumas coisas aqui. Eu vou deixar executando aqui através do npm run dev a nossa aplicação. Bom, eu vou abrir aqui na porta 3000 e vou deixar ela lado a lado com a nossa aplicação. Bom, deixando aqui a aplicação lado a lado, o que nós vamos fazer? Quando a gente acessa a nossa rota aqui /teste, no episódio anterior a gente mostrou isso. Então, quando eu quero uma rota /teste, dentro de pages eu crio um arquivo chamado teste.js ou teste.ts, se eu estiver utilizando TypeScript. Mas no nosso caso aqui a gente está utilizando JavaScript. A gente vai falar ainda sobre a parte de TypeScript. Uma das outras coisas que a gente vem falando de configuração zero no Next.js é o fato da gente simplesmente focar na parte de produção do nosso aplicativo, da nossa aplicação. Então, muitas das configurações a gente acaba não precisando fazer. Então, quando a gente desenvolve uma aplicação utilizando o React.js, um SPA, por exemplo, a gente tem que fazer algumas configurações de Babel, por exemplo, que é o transpiling de JavaScript. Então, quando a gente utiliza HTML dentro do JavaScript, a gente precisa de fazer umas configurações e nesse caso a gente não vai precisar, porque o próprio Next já faz para a gente. Então essa parte aqui de import, a nossa página continua funcionando mesmo a gente removendo esse import. Uma outra coisa é a parte de fast refresh. Então qualquer alteração que eu faço no nosso arquivo aqui, na página ela também é alterada. Agora a gente mudando um pouco o nosso exemplo, eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar esse teste.js para users.js. Então, users.js. Vou mudar aqui o meu componente também, users. Vocês podem perceber que o Next ele envia uma mensagem para a gente que é essa página não pôde ser encontrada, porque eu não tenho mais o meu arquivo teste.js dentro da minha pasta pages. Então, eu tenho agora o users. Então agora eu já tenho essa alteração tanto no meu navegador, tanto no meu código. A gente implementando, entrando para a parte agora do Server-Side Render, o que nós vamos fazer? Antes de entrar na parte do Server-Side Render, eu vou fazer um paralelo aqui com o Client-Side Render. Então a gente já havia comentado que o Client-Side Render renderiza tudo no lado cliente. Eu clicando com o botão direito aqui na nossa página, ver código-fonte, View Page Source, eu já consigo localizar esse H1, que é o teste 3. Porque o Next ele renderiza no lado servidor. Porém, eu posso trabalhar a renderização no lado do cliente também utilizando uma aplicação com Next. Como que funciona isso? Da mesma forma que eu faço com uma aplicação com React puro. Vamos lá. Eu vou fazer aqui um import. Eu vou utilizar o useEffect e o useState do React. Ok? Então, eu vou fazer isso, eu vou importar esses dois e vou fazer uma renderização no lado cliente. Então, eu vou vir aqui, const users, set users, vai receber use state, e eu vou passar um array vazio. Tá? Não é o foco desse vídeo mostrar funcionalidades relacionadas a React. Vou deixar um card aqui sobre introdução ao React, quem ainda tem uma certa dúvida sobre a utilização de hooks e outras funcionalidades. Então, aqui embaixo, eu vou utilizar, como se fosse o load da nossa página, um useEffect, que são efeitos da nossa aplicação. E aqui embaixo eu vou passar um array de dependências vazio para toda vez que ocorrer um load na minha página, executar o código que está aqui dentro. E aqui dentro eu vou criar um método chamado fetchUsers. Ok? Então aqui em cima eu venho, coloco uma error function, fetchUsers. Não vou passar nenhum parâmetro para essa função. Bom, e aqui dentro eu vou colocar toda a minha lógica. Eu não vou utilizar o useCallback para tratar questões de performance dessa aplicação, porque não é o foco. Mas é só para a gente exemplificar o lado de renderização no lado cliente. Para utilizar um exemplo fake, um exemplo de mock, eu vou estar utilizando esse JSON Placeholder. Então, esse JSON Placeholder tem uma API chamada /users. Então, eu vou utilizar esse próprio /users aqui que eu tenho. Para utilizar de uma forma que fique mais prático, eu vou instalar o Axios. From Axios. Aqui no meu console eu vou dar um Ctrl+C para parar e vou dar um npm install Axios.
Bom, com a biblioteca já instalada do Axios, eu vou executar novamente o npm run dev para deixar o nosso ambiente de desenvolvimento sendo executado. Então eu vou copiar essa API, eu vou criar aqui uma variável chamada response e vou fazer uma chamada com o Axios, uma chamada get, passando o meu endpoint, que é essa URL. Só que eu quero trabalhar com esses dados de forma assíncrona. Então aqui eu coloco um async e antes da minha chamada get eu ponho await. Então eu só vou para a linha de baixo depois que concluir essa operação. Eu ponho aqui const data recebe, posso colocar aqui um await também de response.data. E vou utilizar o meu useState para atualizar minha variável. Então set users recebe data. Então toda vez que essa função for executada, ela vai atualizar o meu array de usuários. Então aqui embaixo eu venho aqui fetch users, estou chamando no useEffect. Então vamos voltar aqui na minha aplicação. Posso dar um console.log em users para a gente ver o que está acontecendo. Botão direito, inspecionar. Estou aqui na aba de console do meu DevTools, eu estou obtendo todos os 10 usuários que eu tenho no meu endpoint. Esse mesmo endpoint aqui eu estou trazendo para dentro da nossa aplicação. Então eu fiz aqui utilizando o client-side render. Então no momento que eu estou construindo a minha aplicação, eu já obtive esse retorno do meu server. Dentro da parte do cliente, dentro do navegador, eu estou fazendo uma chamada API e construindo o resultado da minha página. Isso não é tão bom para questões de SEO. Então, quando a gente trabalha em aplicações utilizando o React puro com o SPA, a gente tem uma certa dificuldade para a indexação do Google, que é o Search Engine Optimization, que é o SEO. Então, o Next veio para ajustar esses pontos, essas dificuldades que a gente tem. Na verdade, a gente consegue fazer isso utilizando o SPA, porém de uma forma muito mais complicada. São diversas configurações que a gente tem que fazer. O Next já faz isso de uma forma muito mais abstrata para a gente, de uma forma muito mais fácil. Então, o que a gente está fazendo aqui tem dificuldades para trabalhar com o engine de pesquisas do Google, como o SEO. Por quê? Se eu renderizar esses dados aqui agora, deixa eu trocar isso por uma div. E aqui dentro eu vou fazer users.map, então vou pôr user, e eu vou retornar uma outra div, tá? E aqui dentro dessa div eu vou pegar o user.name, por exemplo, name. Então eu vou renderizar vários nomes. Então eu vou renderizar esses 10 nomes. Se eu vier aqui com o botão direito na minha página e vir o page source, eu não tenho o resultado desses nomes aqui no código-fonte da minha página, justamente entre o ponto da questão do SEO. Volto a dizer, existem formas da gente resolver isso, porém de uma forma muito mais complicada. Como que a gente vai resolver isso utilizando o Next? Então a gente viu que nós podemos trabalhar tanto a parte de server-side render quanto a parte de client-side render. O server-side render nós vamos falar aqui agora. Acessando aqui a página oficial do Next, nextjs.org, vamos falar sobre a parte de server-side render. Então, eu vou expandir aqui um pouco mais essa documentação. Olha aqui para a gente ver. Tem esse menuzinho lateral, Base Features, Data Fetching. O Data Fetching, a gente tem duas opções de obter os dados, de uma forma estática, que é o Static Site Generation, ou de uma forma dinâmica, utilizando o Server-Side Rendering. Utilizando o Server-Side Rendering, nós precisamos exportar uma função chamada getServerSideProps, assim como havia comentado na apresentação. Então, como que a gente faz? Eu tenho esse componente users, ok? O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos adicionar, eu vou tirar esse export default, e vou colocar ele aqui embaixo. Então, export default users. E vou copiar essa função aqui agora. Essa função, toda vez que minha aplicação estiver rodando, ela vai detectar que essa função foi exportada e vai entender que a minha página está utilizando
um mecanismo de server-side render para obter as informações de uma API que seja. Eu recebo aqui como parâmetro o contexto, então pode ser informações que sejam passadas pelo parâmetro, e vou retornar umas informações aqui para o load do meu componente. Então tudo que eu estou fazendo aqui eu vou comentar, então Ctrl+C, e vou passar aqui o users como parâmetro. Então, ao invés de eu ter no componente didMount ou no useEffect sem array de dependências, eu vou fazer através do getServerSideProps. Então, eu posso obter da mesma forma que esse const. Vou copiar também o retorno dessa chamada à minha API. E ao invés de eu dar um set users, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse data e vou passar por propriedades. Então, users recebe data. Então, agora, eu dando um refresh na minha página, eu vou ter o mesmo resultado que eu tinha antes, fazendo através do client-side render. A diferença que a gente tem, se eu agora visualizar o código-fonte da página, todo esse resultado que eu tenho e, na verdade, todo o array que a minha API está retornando, eu consigo obter ele no código-fonte da minha página. Então, a gente pode ver aqui no meu props, eu tenho todos os 10 usuários que a minha API retorna. Dessa forma, eu tendo os dados do lado do servidor, sendo renderizado do lado do servidor, a gente consegue trabalhar de uma forma melhor o SEO, e além disso, por questões de performance da nossa aplicação. E um outro ponto importante que eu mostrei aqui para vocês é a possibilidade da gente trabalhar tanto da parte client-side render quanto na parte server-side render ou de uma forma estática na mesma aplicação. Então essa possibilidade de trabalhar de uma forma híbrida é uma outra funcionalidade importante que a gente tem dentro do Next. A próxima funcionalidade que nós vamos ver é a SSG, Static Site Generation. Para a gente utilizar uma página de uma forma SSG, Static Site Generation, eu preciso exportar uma função chamada getStaticProps. Então, dentro de um meu componente, aqui no nosso exemplo eu tenho um componente chamado Connections, que é a minha página Connections, e eu exporto essa função getStaticProps. Eu tenho uma outra função aqui embaixo que chama getStaticPaths. A gente vai entender essa funcionalidade quando a gente entrar na parte prática, na parte de codificação. No fluxo desse conceito sobre SSG, a gente vai entender da seguinte forma. Ele trabalha de uma forma no tempo de build. Então, diferente do server-side render, que a todo momento, em tempo de execução da minha aplicação, que eu faço uma solicitação a uma página, ele utiliza o servidor para processar todos os dados. O Static Site Generation, as minhas páginas já estão prontas de forma estática. Então, eu não preciso de um servidor, por exemplo, um Node.js, para processar minha página. Eu posso trabalhar com o servidor CDN. Nesse exemplo aqui, a gente vai entender como que funciona o build, porque é no momento do build da minha aplicação que as minhas páginas são criadas, as minhas páginas estáticas. Então, eu tenho uma estrutura dessa de aplicação, a minha pasta Pages, eu tenho uma pasta Connections com uma rota dinâmica chamada Username. E eu tenho uma página chamada Index e uma página chamada Series.js. Então, no momento que eu dou o build, Next Build, eu começo a processar essas informações e ela utiliza uma API se for o caso. Então, ela vai utilizando a API, vai para o banco de dados, me retorna as informações e gera a minha página estática. Então, eu estou no momento do build, não está no momento de execução da minha aplicação. Então, eu fiz isso para a primeira página. Vou para a segunda página, faço a mesma coisa, renderizo essa página já no momento do build. Então, eu já tenho a minha página estática também. Então, eu tive a minha página estática da username, da index e da series. Agora, no momento de execução, agora eu estou no momento de runtime da minha aplicação, eu acesso a URL oicon.vsel.app/connections/lucasnime. Essa é uma rota dinâmica. Como que acontece o fluxo dessa informação? Eu preciso de apenas um servidor CDN, que é um servidor estático. Então é como se fosse um HD, onde eu coloco a minha aplicação no HD. Porque todas as minhas páginas, elas já estão prontas de forma estática, diferente do server-side render. Então é muito importante a gente entender essas duas diferenças.
Então eu faço uma solicitação, minha aplicação pode estar num servidor CDN, ela devolve a minha página já completa e renderiza essa página para o usuário. Não utilizo a execução de JavaScript no browser, eu não preciso conforme eu preciso no client-side render. Agora vamos ver isso na prática. Imagina o seguinte, eu fiz o server-side render dos 10 usuários. Agora esse exemplo do SSG eu vou fazer da seguinte forma. Aqui dentro de Pages eu vou criar uma pasta chamada Profile. Então eu não consigo acessar essa pasta aqui dentro. Porém, eu vou criar aqui dentro uma rota dinâmica. A gente vai falar mais sobre rota dinâmica para frente. Mas eu vou criar aqui, para criar uma rota dinâmica, é o seguinte, eu vou criar aqui e vou passar id.js. Como que funciona isso? Eu venho aqui, function, profile, vou dar um return de h1 profile e vou exportar essa página. Ok? Então, para acessar essa página, o que eu preciso fazer? Eu posso vir aqui /profile, que é o nome da minha pasta, /alguma coisa. Então, qualquer valor que eu colocar aqui, eu vou conseguir acessar essa página minha profile. Se eu colocar aqui 2, eu vou conseguir acessar também. Como é que eu consigo obter esse valor que está sendo passado na minha URL? Eu faço um import use router from next/router. Então, utilizando esse hook, vou pôr aqui const router recebe use router. Vamos dar um console.log nesse router para ver o que a gente consegue obter. Então, a gente está conseguindo acompanhar aqui que eu não precisei de instalar nenhum pacote. Deixa eu recuar aqui. Eu não precisei de instalar nenhum pacote para gerenciamento de rota. O próprio Next já oferece isso para a gente. Então, ele me retorna todas essas informações, o meu path completo, mas eu posso obter aqui, através de query, o meu ID. Então, eu consigo obter aqui router.query.id. Então, profile 1, profile 2. Se eu quiser colocar uma outra coisa, eu consigo também. Então, eu consigo obter essas informações. E eu quero fazer o seguinte, a todo momento que eu acessar essa página de perfil, eu quero já obter essa página já estática que já tem no servidor da minha aplicação, que no caso pode ser um CDN. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos utilizar o SSG. Vamos voltar aqui na documentação do Next. Essa segunda forma que a gente tem de obter os dados através do servidor é utilizando o getStaticProps. Eu vou clicar aqui, getStaticProps. Assim como eu havia comentado, eu preciso de exportar essa função, getStaticProps. Então aqui eu vou fazer uma chamada a uma API, então const response recebe await. Vamos importar aqui o Axios, import Axios from Axios. E aqui embaixo nós vamos fazer uma chamada get também, porém nós vamos passar alguns parâmetros. Um parâmetro, axios.get. O primeiro parâmetro aqui que eu vou passar é o meu endpoint, que é esse endpoint aqui dos usuários. Então, copiei, vou colar aqui. E o meu segundo parâmetro vai ser um objeto, que ele vai receber como propriedade um params, que vai receber também um objeto. E esse objeto vai conter o ID. Então eu estou passando o ID como parâmetro para essa URL, para esse endpoint. E o ID é esse ID que eu estou passando aqui na URL. Como que eu faço para obter esse ID dentro do getStaticProps? Porque eu não estou dentro da minha function, que é o meu componente. Eu consigo obter do próprio context, que está sendo passado aqui como parâmetro. Então, context.params.id. Eu consigo obter ele dessa forma. Agora eu vou colocar isso numa propriedade. Então, vai receber
await response.data e eu vou pegar o primeiro resultado. Ele me retorna um array com uma posição. Então eu vou pegar essa posição e transformar isso num objeto, tá? Ao invés de eu retornar aqui um array, eu vou retornar um objeto. Então aqui user. Então eu estou retornando esse user para o meu componente e eu consigo obter ele aqui. User. Então essa props, ela é passada para dentro do meu componente e eu consigo obter ele assim ou através de props e aqui embaixo const user recebe props.user, por exemplo. Tá? Essa é uma opção também que a gente pode estar fazendo. Então aqui eu vou colocar entre chaves user. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse user router. Eu não preciso dele mais. E aqui eu vou colocar as informações do meu usuário. Vou pôr uma div. Vou colocar dentro de vários parágrafos. Vamos pegar 3 informações aqui do meu usuário. Eu tenho o ID, o nome e o username. Então eu venho aqui, user.id, user.name e user.username. Eu vou salvar aqui agora e vou atualizar aqui a minha página. Qual que é o erro que ele retornou? Que eu preciso do getStaticPaths quando eu uso rotas dinâmicas. Rotas dinâmicas é quando eu tenho um arquivo entre colchete. Então toda vez que eu utilizo colchete, que essa rota é dinâmica, o valor que eu vou passar, que vai ficar entre esse valor do colchete, ele é dinâmico. Cada hora eu vou estar passando um valor. E para usar isso, eu preciso do getStaticPaths. Então por isso que eu falei naquela apresentação que tem 2 formas da gente utilizar, que é simplesmente o getStaticProps. Se eu fosse utilizar esse getStaticProps em uma página de rota estática, como eu estou usando em uma rota dinâmica, onde eu posso receber diversos valores na minha URL, eu preciso utilizar o getStaticPaths. Daí que entra o getStaticPaths. Vamos voltar aqui na documentação e vamos até o getStaticPaths, esse segundo aqui. Vamos copiar. Eu preciso exportar também essa função. Essa função, eu exporto um array com vários params. Então eu tenho um params, para a gente entender aqui, que são os valores que eu posso receber aqui na minha URL. Então na minha URL eu posso receber diferentes IDs. Então eu vou falar que eu posso receber de forma estática um 1 e eu posso receber de forma estática também o 2. Olha o que vai acontecer. E esse fallback a gente vai entender. Por enquanto eu vou deixar ele aqui como false. Então eu vou salvar. Vou dar um refresh aqui na minha página. Ele está falando que o meu parâmetro ID ele tem que ser do tipo string. Então todo o resultado que eu tenho aqui ele tem que ser do tipo string. Eu venho aqui e coloco uma aspas simples. Agora eu vou ter a minha página funcionando. Então o que a gente pode observar? Eu estou passando aqui o ID2, ele está vindo na minha API e falando, busca para mim o usuário de ID2. Ele retorna um ID2, coloca numa propriedade chamada user e joga para o meu componente. E essa outra função, ela fala o seguinte, toda vez que você buscar por ID1 e buscar por ID2, esses dados já vão estar preparados de forma estática. Você já vai ter esses dados prontos. Então, se eu vier aqui em Network e atualizar essa página aqui, olha o que acontece. Esse 2, eu já tenho o preview dele. Tá? Essa página já está pronta no lado servidor, dentro do meu CDN. Se eu buscar pela página 3, olha o que vai acontecer. Essa página não existe, não foi possível encontrar essa página, esse conteúdo. Então, se eu vier buscar por 1, ele vai conseguir. Por quê? Eu tenho somente 1 e 2 no meu getStaticPaths. Então, para eu conseguir buscar meus 10 usuários, eu deveria colocar esses 10 parâmetros aqui dentro. Porém, tem uma outra forma da gente fazer isso. Imagina eu ter centenas e milhares
de usuários na minha base. Então, para buscar todos esses usuários e renderizar no tempo do build, vocês lembram aquela parte do next build que nós demos para gerar a página estática? Eu teria que um tempo de build muito longo. Então, uma outra propriedade que a gente pode trabalhar é esse fallback. Esse fallback a gente trabalha da seguinte forma. Quando eu falo false, eu busco o 3 aqui, ele não faz nada, porque ele não executa o fallback. Quando eu coloco o fallback para true, olha o que acontece. Eu vou dar um refresh aqui no meu 3. O fallback aqui, ele buscou antes de estar prontos os meus dados, mas eu vou colocar isso daqui só para garantir, só para a gente entender. Agora eu vou atualizar. O fallback agora ele conseguiu localizar o meu usuário 3. Por quê? O usuário ele já não está de forma estática na minha base, somente o 1 e o 2. Porém, quando eu chamo o 3 e minha propriedade aqui, fallback está como true, ele vai a chamada da minha API e busca o meu usuário 3. Olha a diferença do 3 para o 2, o ID 3 para o ID 2. Ele me retorna aqui um JSON com uma propriedade SSG, Static Site Generation, igual a true. Se eu chamar um preview aqui agora do ID 2, vamos localizar aqui, o meu ID 2, o meu preview já está pronto. Então, o 1 e o 2 ele já está pronto de forma estática, o 3 ele está renderizando. Então, isso é uma forma que a gente pode estar trabalhando essas duas propriedades, tanto o getStaticProps quanto o getStaticPaths. Aí você pode optar pela opção de já passar todos os paths já aqui dentro. Mas Lucas, eu vou ter que adicionar um a um todos os meus 10 usuários? Não, a gente pode fazer da mesma forma que nós obtemos essas informações aqui. Eu posso fazer aqui embaixo, aqui eu vou colocar users recebe await response.data const paths recebe users.map user. Então eu vou dar um return no objeto chamado params, um outro objeto chamado id e vou converter o meu user.id para string. Então eu vou fazer esse paths e aqui embaixo eu simplesmente vou retornar paths recebe paths ou simplesmente paths, que daria na mesma. Agora eu vou salvar isso daqui e vou atualizar minha página. Ele deu um erro aqui de context porque eu não estou usando, eu não preciso de passar parâmetros porque eu quero todos os usuários. Então agora eu vou atualizar minha página. Vamos analisar aqui o network, o retorno. O 2 eu já tenho o preview pronto, o 3 eu também tenho o preview pronto. Então tanto o 1 ou até o 10 eu já tenho todos de forma estática na minha aplicação. Vamos trabalhar mais alguns exemplos em cima do código que a gente já tem aqui. Uma das opções que a gente pode fazer, nós trabalhamos aqui com rota dinâmica. A gente poderia trabalhar a parte de getStaticProps numa rota estática. Então, se eu pegar esse mesmo getStaticProps que a gente tem aqui na nosso arquivo id.js e colocar aqui dentro de users.js, eu substituir isso daqui, eu passo de server-side render para static site generation. Então, a minha página passa a ser estática. Ela continua funcionando da mesma forma, porém, ao invés de toda solicitação ele processar e carregar a minha página, esse processamento, esses dados dessa página já vai estar prontos, porque o getStaticProps ele é gerado no momento do meu build. Agora eu salvando isso daqui e acessando a minha página e users, eu consigo obter os mesmos usuários. Uma outra coisa que a gente pode estar fazendo aqui é o seguinte: eu venho aqui em cima e faço um import do link. Então, eu coloco aqui link from next barra link. Esse link é uma forma da gente navegar entre as páginas sem que a gente tenha que obter o HTML, a gente vai obter o JSON. Vamos dar uma olhada aqui como que funciona isso. Então aqui no lugar da div, o que nós vamos fazer? Eu vou vir aqui, colocar um link, vou salvar.
O link, eu simplesmente coloco aqui um A e eu passo algumas propriedades. Uma delas é o meu href. Então, o meu href eu vou colocar da seguinte forma: profile/id. Então, eu quero direcionar a todo usuário que eu clicar, o nome do usuário, ele direcionar para o profile ID. Porém, para eu conseguir redirecionar, eu uso outra propriedade de uma forma dinâmica. Eu uso a propriedade as. Então, eu coloco aqui igual, eu coloco aqui uma chave, eu coloco aqui uma crase. Dentro da crase, eu vou colocar /profile, e vou passar a variável, que é o meu ID, user.id. Então, salvando dessa forma, o que vai acontecer? Eu posso clicar em qualquer um desses usuários que ele vai redirecionar para o profile. Então, se eu clicar nesse primeiro, olha o que ele vai acontecer. Deixa eu limpar aqui o meu network. Então, eu cliquei nesse primeiro. Ele, ao invés dele retornar o HTML do meu usuário de ID 1, ele retorna um JSON. Se eu digitar através da URL esse usuário 1, ele me retorna um HTML ao invés de retornar um JSON. Então, a gente tem essas duas diferenças de navegação. Essa navegação que a gente fez através do link é uma navegação Client-Side Navigation, que ao invés de a gente obter um HTML, a gente está obtendo um JSON. Isso eu falei na apresentação, no fluxo das informações. Uma outra coisa que a gente pode estar vendo também é essa situação do getStaticPaths. O getStaticPaths, eu coloquei que os 10 usuários que eu tenho na minha base, que a minha API está retornando, eu quero mapear para essas 10 páginas de profile serem renderizadas no momento do meu build. Porém, imagina se eu tenho uma estrutura onde eu tenho mais de 10 mil, 100 mil usuários. Eu posso obter aqui, por exemplo, os 5 primeiros usuários. Então, eu quero renderizar somente os 5 primeiros usuários. Eu vou colocar da seguinte forma, eu vou pôr um slice aqui, mas isso, eu retornar os 5 primeiros usuários, eu posso ter na minha API, como endereço do meu endpoint. Mas para esse exemplo eu vou colocar que eu quero, a partir da posição 0, 5 posições. Tá? Então, ao invés de eu ter um mapeamento das 10, eu vou ter de 5. Então, se eu voltar isso aqui agora, se eu acessar a 3, eu vou continuar obtendo o meu preview. Porém, se eu obter agora o 6, o que ele vai fazer? O 6, ele vai fazer a chamada de um HTML, ele não vai ter esse preview já da minha página de profile 6 e vai fazer uma nova chamada utilizando o fallback. Então, como o meu fallback está true, ele entende que o ID 6 do usuário 6 ele não existe como página estática e vai fazer uma chamada ao getStaticProps passando o ID 6. Porém, tem uma seguinte situação. Imagina que essa chamada API possa ser uma chamada lenta. Porém, o que acontece? A minha página ela vai ficar sem um tempo de resposta. Para a gente controlar isso, o que nós podemos fazer? Vamos simular aqui um timeout. Então, eu vou colocar aqui um await new promise res. Vou colocar aqui um set timeout. Vou passar com o primeiro parâmetro o res e 5 segundos, por exemplo. Vamos colocar 4 segundos. Então, eu vou salvar isso daqui e vou fazer essa chamada ao 6. Ele vai demorar 4 segundos para retornar a informação do meu usuário. Para a gente obter esses 4 segundos aqui na minha página, que é a minha página de profile, eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui aquele import o use router from next router. Next router. Então, eu vou utilizar esse user router para obter o meu fallback. Const router recebe use router. If router.isFallback, eu vou dar um return h1 carregando. Eu vou salvar isso daqui agora e vou obter novamente o meu load.
o que ele vai fazer? Ele vai estar retornando para o meu componente, para a minha página, que ele está executando um fallback. Então, se está executando um fallback, ele vai renderizar esse H1. Quando ele terminar, ele não estiver com fallback igual a true, ele vai passar para o meu statement de baixo. Agora, para as páginas que já foram geradas estáticas, por exemplo, o 4, ele não chama esse fallback, então não cai no meu H1 carregando. Então funciona dessa forma. E agora nós vamos para a nossa última funcionalidade, que é a ISR. E quais são as características do ISR, o Incremental Static Regeneration? Ele possui os mesmos fundamentos do SSG, Static Site Generation. Ele possui um re-render de páginas existentes em background. Então, todo momento que eu faço uma solicitação, ele faz esse re-render background. Então, eu poupo um pouco do meu tempo de build. Então, quando eu utilizo o SSG, o Static Site Generation, em uma aplicação onde eu tenho muitos dados, o meu tempo de build é muito longo. Eu utilizando o ISR, eu consigo trabalhar de uma forma estática, porém reduzindo o meu tempo de build e trazendo esse re-render no momento que estiver executando a minha aplicação de forma em background. E como a gente faz esse re-render de forma no background, quando eu faço um acesso simultâneo, as páginas são renderizadas uma única vez. Então, se tem duas pessoas acessando o mesmo conteúdo e esse conteúdo precisa de ser re-renderizado, ele vai ser executado, renderizado uma única vez. Agora vamos ver o ISR funcionando aqui na prática, na codificação. Utilizando o mesmo exemplo que nós fizemos do SSG, agora nós vamos fazer o ISR. O ISR é uma funcionalidade que foi liberada na 9.5. Na documentação oficial, se eu vier aqui no menu blog, a gente vai localizar aqui, ó, Stable Incremental Static Regeneration. Essa versão já é uma versão estável do ISR. E é uma forma da gente registrar novas páginas estáticas em runtime. Então, voltando na parte do SSG, são páginas estáticas que não são geradas em runtime, são geradas em momento do build. O ISR ele traz essa possibilidade de a gente trabalhar com páginas estáticas em momento de runtime, que é no momento que o usuário faz uma solicitação. Então, nesse exemplo nosso, como que a gente consegue implementar? No Get Static Props, assim como no exemplo informado, eu posso colocar um revalidate em segundos. Então, aqui junto com o meu user, eu coloco um revalidate de 1 segundo. O que que isso representa para a gente? Eu vou tirar esse await aqui, esse set timeout de 4 segundos. Na nossa aplicação, esses valores, se eu alterar no meu banco de dados através da minha API, esse valor no SSG, eles não vão ser alterados aqui para o usuário. Por quê? No momento do build, as minhas páginas já foram geradas de forma estática. Porém, utilizando o revalidate aqui como 1, eu quero regenerar a minha página de 1 em 1 segundo. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, 10. Se eu acessei a minha página, ele começa com 0. Até 10 segundos, se eu acessar essa mesma página, eu vou continuar obtendo as informações que eu já tenho estáticas. Porém, se em algum momento um administrador do software alterar esse nome desse usuário, após 10 segundos da minha última solicitação ou do último usuário que fez essa solicitação, ele não gera novamente essa página. Porém, ao passar 10 segundos e eu acessar esse usuário que foi alterado, ele vai regerar essa página para mim de forma estática, porém em background. Se outro usuário faz essa solicitação no mesmo tempo, ele faz esse re-render somente uma vez. Agora, voltando aqui para a apresentação, nós falamos sobre essas 4 possibilidades que nós temos como renderização, principalmente o SSR, SSG e o ISG. E quando utilizar cada uma delas? O SSG, que é o Static Site Generation, os dados estão disponíveis antes da requisição do usuário. Então é bom a gente utilizar quando a gente quer ganhar como performance, utilizar essas informações já prontas no lado servidor e não a cada solicitação. O resultado pode ficar em cache através de uma CDN, eu não preciso utilizar um servidor Node, por exemplo.
As páginas precisam estar pré-renderizadas para o SEO. Então a gente já tem as nossas páginas prontas e o trabalho do SEO fica muito melhor nessa situação. Alta performance para a renderização das páginas e não é necessário buscar dados no lado servidor. O ISG, ele possui todas essas características do SSG e a última coisa que a gente pode alterar que é necessário atualizar, quando é necessário atualizar o dado no lado servidor em tempos pré-determinados. Então aquela propriedade revalidate que a gente coloca em segundos. E o SSR, que é o Server Side Render, quando a gente quer pré-renderizar os dados no momento em que for solicitado. Então, toda solicitação de um novo usuário, eu quero renderizar esses dados. Então, quando eu quero fazer isso, eu utilizo o SSR. O resultado não pode ficar em cache por uma CDN. Eu preciso de um Node.js, um servidor, para renderizar a minha página. E o time to first byte é mais lento que o SSG. Então a gente tem que levar em consideração todas essas características para escolher em qual situação que a gente pode trabalhar. Lembrando que o Next.js ele dá essa possibilidade na mesma aplicação a gente trabalhar com esses três modelos, incluindo também o Client-Side Render.